Quantas vezes você, mulher, se surpreendeu ao ver uma protagonista feminina forte em uma novela e pensou: nossa, que legal, as coisas realmente estão mudando? E quantas vezes, depois de 10 minutos vendo um capítulo dessa novela, você se decepcionou e pensou: talvez não tanto? Olá pessoal, eu sou a Vitória e sejam muito bem-vindos ao Tubo de Ensaio, e o tema do vídeo de hoje é a representação feminina no universo das novelas. Um dos gêneros televisivos mais populares do Brasil até hoje, as novelas tiveram seu surgimento quase simultâneo à implementação da televisão no país no início da década de 50. Derivadas dos folhetins literários originados na França no século XIX e das radionovelas populares na América Latina no começo do século XX, as novelas foram responsáveis por consolidar a indústria televisiva no país e ainda hoje são capazes de mobilizar uma audiência nacional todos os dias. O sucesso das novelas ao longo desses quase 70 anos na programação brasileira é inegável, mas a minha ideia aqui é pensar sobre como o gênero televisivo tido como feminino, por desde seu surgimento ser protagonizado e ter como público-alvo as mulheres, pode ainda hoje falhar ao representar o feminino de maneira tão estereotipada e limitadora, mesmo quando tenta fazer algo transgressor, como apresentar uma anti-heroína como personagem principal da trama. No artigo A Expansão do Feminino no Espaço Público Brasileiro, a professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, Esther Hamburger, relaciona os meios de comunicação de massa às representações das relações de gênero. No estudo, a autora reúne diversos trabalhos feministas sobre televisão e neles as correntes de pensamento se dividem entre pesquisas que acreditam que programas destinados ao público feminino reproduzem e reforçam as noções de público e privado aos domínios masculino e feminino, ou seja, enquanto questões sociais, políticas e econômicas pertenciam aos homens, qualquer assunto referente à esfera doméstica pertencia às mulheres, e pesquisas que defendem que a televisão contribuiu para difundir questões públicas e masculinas no âmbito privado e feminino, agindo como força de mudança social, deslocando repertórios e politizando o feminino. Independente da corrente de pensamento, o fato é que, ao longo dos anos e de diversas transformações sociais, as formas de representação de gênero no audiovisual tiveram que se atualizar. E os personagens simpáticos e de fácil identificação eventualmente deram lugar a personagens complexos e com um comportamento moralmente ambíguo. Não fazia mais sentido representar as mulheres como mocinhas indefesas em busca do amor de um homem para se sentirem plenamente realizadas em suas vidas, se na realidade elas já estavam inseridas no mercado de trabalho, cuidando de seus filhos como mães solo e, no geral, lidando com problemas muito maiores do que a falta de um parceiro. E eu estou aqui falando de uma forma universal sobre essas transformações, mas é óbvio que esse processo, assim como muitos outros, foi muito mais lento para as mulheres do que para os homens. E recortes como de classe social, raça e local de moradia complexificam ainda mais essa questão. É importante ressaltar também que essa trajetória de liberação dos papéis femininos, principalmente em um gênero conservador como as novelas, ocorreu através de uma liberação seletiva dentro de tudo aquilo que é moralmente permitido. Isto é, a protagonista pode ser independente, confiante e bem-sucedida em sua carreira, porém ela vai continuar se submetendo a expectativas do patriarcado, sendo heterossexual e, é claro, ganhando o amor de um homem como prêmio no final da novela. Raramente uma protagonista feminina termina a trama solteira ou sem filhos. Dessa forma, é pertinente analisar que, ao mesmo tempo que as novelas continuam perpetuando características herdadas do melodrama e dos folhetins, como a luta do bem contra o mal, o romance e a rivalidade feminina, ela tenta inovar ao incorporar temas contemporâneos referentes ao mundo exterior à sua narrativa. Contudo, nós podemos assumir que, se essas tramas falham ao representar mulheres, que dirá tratar de temas polêmicos e complexos referentes ao universo feminino, como abuso sexual e agressão. É aí que entra o nosso objeto. Entre outubro de 2017 e maio de 2018, foi exibida pela Rede Globo, na faixa das 9 horas, a novela O Outro Lado do Paraíso. Escrita por Valci Carrasco, a trama se desenvolve em torno da personagem Clara, uma jovem simples que se apaixona por Gael, filho da gananciosa Sofia. A mãe do rapaz é contra a união dos dois até descobrir que existem esmeraldas nas terras de Clara e de seu avô Josafá. Sofia então se aproxima de Clara, fingindo gostar da jovem, e faz de tudo para impedir o fim do casamento dela com seu filho, que se mostra extremamente abusivo. Após Clara e Gael terem um filho, Sofia droga Clara e a faz acreditar que está ficando louca. Sofia então convence Clara a passar suas terras para o nome do seu filho, a interna em uma clínica psiquiátrica, assume guarda da criança e, consequentemente, ganha poder sobre as terras. 10 anos se passam, Clara consegue sair da clínica psiquiátrica, forjando sua morte sendo jogada de um penhasco dentro de um caixão no mar, em uma alusão ao Conde de Monte Cristo,
e volta à sua cidade natal com o objetivo de se vingar de Sofia e de todos que ajudaram a efetuar esse plano, e por fim recuperar tudo que era seu. O que chamou minha atenção na novela, além do plot de vingança, que inclusive é uma das temáticas que mais mobilizam narrativas há anos, e existem inúmeras obras que poderiam ser citadas como exemplo aqui, foi o fato de Clara ser uma mulher difícil, que não precisa ser salva por um homem e que transforma a passividade dos papéis femininos na jornada do herói. Era impossível não torcer por essa personagem cheia de traumas que, mesmo que através de atitudes muitas vezes questionáveis, buscava apenas recuperar tudo que lhe roubaram, inclusive o amor de seu filho. Até aqui tudo bem, certo? Uma história sobre vingança. Mas o problema começa justamente em outro ponto que chamou a minha atenção ao começar a ver a novela: o relacionamento abusivo. Meu primeiro pensamento ao ver que uma novela das 9 ia abordar um assunto tão delicado e infelizmente tão recorrente em nossa sociedade foi: ótimo! É bom ver um veículo de comunicação tão forte como a televisão usar a sua influência para tratar de um tema tão necessário. E em O Outro Lado do Paraíso, Clara e Gael vivem um romance lindo até a violência começar. Aos poucos, Gael vai mostrando seu comportamento agressivo até que na noite de núpcias do casal ele estupra Clara. No dia seguinte, Gael pede desculpas, jura que isso nunca mais vai se repetir, mas pouco tempo depois a violência volta a acontecer. E por medo, já que o rapaz pertence a uma família influente na cidade, Clara nunca o denuncia. Segundo as pesquisadoras em comunicação da UF, Maica Castellano e Melina Memarides, é notável como uma nova onda de debate sobre feminismo nas arenas midiáticas coincide também num alargamento no espectro das representações femininas. É também através desse alargamento nas formas de representação feminina que se abre um novo horizonte de possibilidades para que enredos passem a abordar questões sociais mais complexas. Ao apresentar um relacionamento abusivo entre o casal principal da trama, a novela chega a diversos lares por todo o país, mostrando que é possível sim acontecer um estupro dentro de um casamento e que agressões físicas e psicológicas não devem ser ignoradas, devem ser denunciadas. Porém, é necessário deixar claro que, ao complexificar os seus enredos e abordar temas polêmicos, aumenta também a responsabilidade dessas produções em passar a mensagem correta aos seus espectadores. Apesar de diversos capítulos a novela ser encerrada com o número do 180 para denúncias de assédio e violência contra a mulher, é no desenvolvimento do personagem Gael que a novela falha, e falha feio. Após um salto temporal de 10 anos, quando Clara volta à sua cidade natal, ela reencontra Gael e ele jura não ter conhecimento do plano de sua mãe para roubar as terras dela. Após o reencontro, Gael mostra-se ainda interessado em Clara, pois segundo o rapaz ele nunca deixou de amá-la. Um tempo se passa, Gael parece de fato ter mudado, ganha confiança de Clara, até que ele tenta estuprá-la de novo. Dessa vez ele é preso, espancado na prisão e depois de alguns dias a mãe dele paga a fiança e ele é solto. Depois de solto, ele busca um tratamento com uma psicóloga para controlar o seu temperamento agressivo. Acaba se apaixonando por ela e é agressivo com ela também. E o simples fato do personagem se esforçar ao mínimo para não cometer um crime, que é a violência contra a mulher, já foi suficiente para ele voltar às graças de parte do público que voltou a shippar o casal principal. Gael não pagou pelos crimes que cometeu, mas de vez em quando tinha uma atitude minimamente decente e estava tudo bem. Já no final da novela, em mais uma tentativa de redenção, Gael busca a ajuda espiritual da médium Mercedes, e após ouvir da sensitiva que ele tem um demônio no corpo, o rapaz, supostamente possuído, surta e agride a senhora. Mercedes não desiste de ajudar Gael, ele eventualmente se regenera e acaba a novela com uma mulher que ele salva de uma agressão. Enquanto isso, a anti-heroína Clara completa sua vingança, recupera seus bens e a guarda de seu filho e, é claro, ganha o amor de um outro homem como prêmio, porque seria inadmissível a protagonista terminar a trama sozinha, mesmo ela já tendo alcançado todos os seus objetivos previamente estabelecidos. Por fim, eu quero deixar claro que é óbvio que as pessoas passam por redenções, cometem erros e se tornam pessoas melhores. Mas nesse caso específico, passar pano para um personagem que cometeu o mesmo crime com 3 mulheres diferentes, nunca cumpriu pena por isso e ainda foi tratado como um possuído no 5º país que mais mata mulheres por feminicídio, foi algo extremamente irresponsável. Não foi possessão, foi machismo, foi misoginia e a nossa protagonista não precisava ser salva por um homem, mas sim ser salva de um homem.